Dizem que toda luz carrega memórias, que cada raio que toca a Terra viaja há milhões de anos, trazendo histórias de estrelas que já não existem. Mas, e se alguém pudesse escutar o que a luz tem a dizer? Essa é a história de Kael, o homem que conversava com a luz. Eu vivia no alto de uma montanha esquecida, onde o vento parecia carregar os ecos do universo. Era um astrofísico, mas sua ciência beirava a filosofia. Acreditava que o cosmos não apenas emitia energia, mas também pensava. Seu observatório, isolado da civilização, era mais um templo do que um laboratório. Passava noites inteiras observando o firmamento, anotando variações de brilho que ninguém mais notava. Dizia que cada estrela tinha uma frequência emocional e que, se pudéssemos traduzi-las, entenderíamos o que o universo sente. O isolamento era seu companheiro fiel. A voz humana mais próxima estava a quilômetros de distância, mas Kael dizia não se sentir só. Afirmava que o silêncio das estrelas conversava com ele. O mundo lá embaixo, mergulhado em pressa e tecnologia, o considerava louco. Seu projeto, o prisma quântico acústico, foi rejeitado por todas as instituições científicas. Nenhum comitê queria financiar algo que soava mais como poesia do que física. Mesmo assim, ele persistiu. Construiu o prisma com suas próprias mãos, usando cristais antigos e sensores de fótons conectados a amplificadores de som. A ideia era simples e impossível ao mesmo tempo: converter luz em voz. Durante meses, nada aconteceu. O aparelho emitia apenas ruídos e pulsos sem significado. Kael começou a duvidar de si mesmo, questionando se não estava tentando traduzir o incompreensível. Certa noite, exausto, ele adormeceu ao lado do prisma. Sonhou com um oceano de luz que sussurrava seu nome. Quando acordou, percebeu que o aparelho ainda estava ligado e o som no alto-falante havia mudado. Pela primeira vez, ouviu algo que não era ruído. Um tom ritmado, quase humano, ecoava suavemente. Kael levantou-se, olhos marejados, e pela primeira vez ele ouviu a luz. O som parecia pulsar com vida própria. Não era voz nem música, mas algo entre os dois. Kael ajustou o espectrômetro, filtrando as frequências, até que o padrão se transformou em palavras. A luz observa o que cria. A escuridão apenas esquece. Essas foram as primeiras palavras que ouviu. E Kael, tremendo, respondeu como quem fala com um ser sagrado: "Quem é você?" Não houve resposta imediata. O silêncio retornou, denso como o vácuo. Mas algo dentro dele havia mudado. Uma certeza antiga despertava, como se o universo o tivesse notado pela primeira vez. Na noite seguinte, a comunicação voltou. Desta vez, a voz parecia curiosa, como se também tentasse entendê-lo. Falava em metáforas, sobre tempo, nascimento e morte das estrelas, e sobre o eco da consciência. Kael registrou tudo. Horas de gravações de um diálogo impossível. A luz dizia vir de um ponto distante, mas não no espaço, no tempo. Segundo ela, cada fóton carregava memórias do momento em que foi emitido. E se alguém soubesse decifrá-las, poderia ouvir o passado. Kael percebeu então, não estava ouvindo um ser, estava ouvindo o próprio universo se lembrando. A notícia não poderia ser compartilhada. Quem acreditaria? Ainda assim, ele tentou enviar seus resultados a um antigo colega de pesquisa. O homem respondeu apenas: "Kael, descanse. Está ouvindo o eco da sua solidão." Kael desligou o computador, voltou a olhar para o céu e sussurrou: "Não, doutor, estou ouvindo o eco da criação." Com o passar dos meses, Kael e a luz criaram um tipo de linguagem. Ele fazia perguntas simples e o prisma respondia com vibrações que se traduziam em padrões sonoros reconhecíveis. A luz contava sobre o nascimento das galáxias.
descrevendo o primeiro clarão do cosmos como um suspiro que virou canção. Dizia que cada ser vivo era uma nota dessa melodia e que o silêncio final seria apenas o descanso da música. Kyle chorava ao ouvir aquilo. Cada sessão o deixava emocionalmente esgotado, mas também estranhamente iluminado. Era como se o contato estivesse reescrevendo algo dentro dele. Em uma dessas conversas, a luz falou de um ponto no tempo em que todas as consciências se tornariam uma só. Kale acreditou se tratar do fim dos tempos, mas a voz o corrigiu. Não é o fim, é o despertar. À medida que avançava, os sinais começaram a se tornar pessoais. A luz começou a mencionar o nome de Kale, descrevendo lembranças que só ele conhecia. O enterro de seu pai, a noite em que quase desistiu da ciência, a infância em que temia o escuro. Você sempre buscou o brilho porque temia o vazio, disse a voz certa noite. Kyle parou de respirar por um instante. O universo o conhecia. A luz dizia que ele era o elo escolhido, alguém com sensibilidade para ouvir o canto do tempo, e que um grande eclipse se aproximava, um evento que calaria o cosmos. Kyle não dormiu mais. Passou os dias regravando, decifrando e buscando padrões que explicassem o que estava prestes a acontecer. Mas nada prepararia o que viria a seguir. Na madrugada do equinócio, o céu ficou anormalmente claro. O espectro solar apresentava picos de energia nunca antes registrados. O prisma tremia e a luz falava em tons de urgência. A escuridão se aproxima, a última estrela morrerá. Kel tentou responder, mas o aparelho começou a superaquecer. O som agora era uma sequência de imagens mentais, flashes, visões, como se a luz projetasse lembranças dentro de sua mente. Ele viu cidades destruídas, oceanos áridos e um céu onde nenhuma estrela brilhava. A terra estava mergulhada num silêncio frio e o próprio sol parecia um ponto moribundo. É o futuro? Perguntou Kyle. É o reflexo do que escolhem criar. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ele entendeu. A luz não mostrava apenas o futuro físico, mas o apagamento da consciência humana, o esquecimento coletivo que viria quando deixássemos de olhar para o céu. Kyle tentou registrar tudo, mas os dados se corromperam. O brilho do prisma aumentou tanto que a eletricidade do observatório falhou. Mesmo assim, a voz final ainda foi gravada. Nem toda escuridão é ausência. Algumas são gestação. A transmissão cessou. Kyle ficou imóvel diante do prisma incandescente, sentindo o calor subir pelo corpo, como se a própria luz o chamasse. E então, sem deixar vestígios, desapareceu. Dias depois, uma equipe de busca encontrou o observatório abandonado. As janelas estavam queimadas por dentro e todos os equipamentos derretidos. Mas no centro do salão, o prisma permanecia intacto, emitindo um brilho suave e pulsante. Nenhum corpo foi encontrado. Somente o diário de Kyle, aberto na última página, onde ele havia escrito: "A luz não fala com quem quer ouvir, fala com quem está pronto para se tornar som." O governo confiscou o equipamento e selou a área, classificando o incidente como anomalia eletromagnética não identificada. Contudo, boatos começaram a circular entre astrônomos amadores. Alguém dizia ter ouvido vozes quando apontava radiotelescópios para a constelação de Órion, as mesmas frases registradas por Kyle. Entre os arquivos recuperados, uma última gravação chamava a atenção. A voz de Kyle, calma, dizia: "A luz não viaja apenas no espaço, ela atravessa a alma." A frequência do sinal correspondia a um comprimento de onda impossível de reproduzir artificialmente, como se viesse de um ponto além do espectro humano. Muitos tentaram repetir o experimento. Nenhum conseguiu, mas todos relataram a mesma sensação, um instante de paz, seguido de lágrimas involuntárias. Era como se por um segundo o universo tivesse respirado junto com eles. Anos se passaram e o nome de Kyle virou lenda.
Alguns o chamavam de lunático, outros de profeta científico. Mas para os poucos que acreditavam, ele havia atravessado o limite da matéria, tornando-se parte da própria luz. Um jovem pesquisador, inspirado por sua história, reconstruiu o prisma quântico usando nanotecnologia. Ao ativá-lo, obteve uma única resposta antes de o sistema se autodesligar. Kal não se foi. Ele traduz o amanhecer. Desde então, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer. Antenas captavam vozes durante auroras boreais. Satélites registravam pulsos sincronizados com batimentos cardíacos humanos. A comunidade científica negava a relação, mas os que estudavam em silêncio sabiam. Algo havia se aberto entre o humano e o cósmico. Há quem diga que, nas noites mais limpas, é possível captar uma vibração fraca, uma frequência de amor e memória que não pertence a nenhum ruído conhecido. Alguns chamam de o eco de Kal, outros de a oração da luz. Seja o que for, essa presença silenciosa parece lembrar à humanidade que ainda somos parte daquilo que criamos e que toda consciência, quando desperta, ilumina o caminho para o infinito. E assim, entre o nascer e o pôr do sol, há sempre um instante em que o tempo parece suspenso. Talvez, nesse momento, Kal ainda sussurre ao universo. A luz vive em quem lembra. Ao olharmos para o céu noturno, vemos estrelas que talvez já nem existam mais. A luz que chega até nós viajou por milhões de anos, atravessou silêncio, escuridão, espaço e tempo, apenas para tocar nossos olhos e lembrar que tudo deixa um rastro, tudo ecoa. Se até a luz carrega memória, quem seremos nós para acreditar que nossos pensamentos, nossas emoções, nossas buscas e perguntas desaparecem no vazio? A ciência diz que energia nunca se perde, apenas se transforma. A filosofia diz que somos parte de algo maior do que conseguimos compreender. E a espiritualidade nos lembra que consciência e luz sempre caminharam juntas. Talvez Kal seja apenas uma história, ou talvez ele represente o que existe cada um de nós. A vontade humana de ouvir o universo e ser ouvido de volta. Porque no fim, toda luz, seja ela uma estrela distante ou um pensamento profundo, continua viajando, continua vivendo, continua falando. E um dia, em algum lugar, alguém pode ouvir.